Nessa noite, Senhor, nós nos encontramos mais uma vez aqui. Aceita a nossa adoração. Tem horas que a gente nem sabe como adorar. E tem horas que a gente nem sabe o que fazer diante dos problemas que temos, das perguntas com as quais ficam rondando a nossa mente. Mas nessa noite a gente precisa do Senhor, assim como a gente precisa a cada segundo da nossa vida. A única coisa que a gente quer é realmente sentir o Teu toque nessa noite, sentir a manifestação do Teu Espírito sobre nós, não simplesmente de forma emocional, mas também pela razão da Tua palavra, pela expressão do Teu amor e pela salvação que existe em Cristo Jesus. A todos aqueles que chegaram aqui, Senhor, angustiados, quando saírem, que saiam com a Tua paz. A todos que chegaram aqui alegres, que quando saírem, saiam daqui ainda mais felizes. Que todos nós, como Teus filhos, nessa noite, nos encontremos com o nosso Pai, nosso Paizinho querido que nos ama tanto. Fala com a gente, continua falando com a gente, continua nos abraçando, continua nos envolvendo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seja muito bem-vindo à Igreja Adventista da Morada. Nós, como você já sabe, somos uma igreja para quem não está acostumado com a igreja e temos a todo instante o desejo de ajudar você a se conectar com Deus, a viver uma vida cada vez mais próxima da sua vontade e entendendo também aquilo que Ele espera para toda a nossa trajetória. Nós estamos começando, como você sabe, uma nova série, ou se você não sabe, agora você está sabendo, porque a cada período do ano a gente prepara uma série de mensagens, todas elas conectadas e todas elas pautadas e baseadas na Palavra de Deus. E nessa noite a gente dá início a essa série que tem como título Quanto Menos, Melhor. E ao longo dos próximos dias, dos próximos domingos, a gente vai buscar orientação financeira à luz da Palavra de Deus. Pode ser que você tenha já se deparado com o assunto do dinheiro, da economia, e pode até ser que você não esteja tão acomodado nesse momento ou tão tranquilo para lidar com isso. É bem verdade que nos dias em que nós estamos vivendo, o dinheiro se transformou em um assunto muito falado, mas de uma maneira completamente equivocada nas igrejas. E o que nós menos queremos é que você tenha qualquer tipo de ligação com a tal da teologia da prosperidade, porque nós não cremos nisso de acordo com a palavra de Deus. Cremos sim que Deus quer nos fazer prósperos, cremos sim que Deus quer nos dar as maiores bênçãos, mas nós não estamos de maneira alguma tentando vincular bênção a algum tipo de ato, de atitude que eu mesmo venha desenvolver. O que nós nesta série vamos tratar é de dinheiro mesmo, mas de uma maneira muito mais consciente, sóbria, e ao mesmo tempo inteligente, por conta não da minha inteligência, mas da inteligência de Jesus sobre esse assunto. Há mais sobre dinheiro nos evangelhos do que sobre qualquer outra coisa. Jesus falou desse assunto muitas vezes. E por que não tratarmos desse assunto tão importante? E você vai perceber que ao longo desses domingos, a gente vai construir toda uma trajetória. Não saia daqui hoje pensando assim, puxa, mas eu estava esperando resolver todos os meus problemas. Nós vamos construir. Hoje nós vamos apenas colocar um pequeno tijolinho. Tijolinho este que vai dar fundamentação para que todos os demais possam ser colocados e a gente consiga ter uma vida muito mais plena, inclusive nessa área da vida. Antes de nós entrarmos no assunto,
Eu quero compartilhar com você aquilo que um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, diz acerca do assunto que nós vamos tratar pelos próximos domingos. Acompanhe comigo, por favor. Preste muita atenção naquilo que esse homem vai dizer para nós. Para la vida, en la primera etapa de mi vida, y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad. Y ahora estoy en una etapa de presidente y mañana, como cualquier hijo de vecino, será un montón de gusanos que se va. Tuve un inconveniente, María querida, unos cuantos años en cárcel, en fin, cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo. Sigo vivo por milagro. Por encima de todas las cosas, amo la vida. Quisiera llegar al último viaje, como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar, sirva otra vuelta. Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores son la expresión numérica de la sociedad que nos toca vivir. Y nos aferramos a eso. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en Zaragoza. Y tuvimos 6 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Eu trouxe especialista em economia para nos ajudar a entender a diferença entre consumo e consumismo. Por favor, Dr. Samuel, vem aqui, por favor. Explica para a gente o que é consumo. Consumo é quando eu tenho tênis velho e preciso comprar outro. Muito bem. E consumismo? O que é consumismo? Consumismo é quando eu tenho um tênis bem novo e vejo outro bem mais legal e aí eu compro aquele bem novo que eu tenho aqui. Então, pelo que eu entendi, consumo é aquilo que eu compro quando eu preciso, certo? E consumismo é quando eu compro alguma coisa quando eu não preciso. Muito bem, uma salva de palmas para o nosso especialista aqui. Pode sentar, por favor. Você percebe que até as crianças sabem a diferença entre consumo e consumismo? Mas parece que nós
adultos, nos perdemos no meio destas coisas? Acompanhe comigo esse gráfico. Esta é a trajetória da família mundial, ou dos custos do consumo das famílias no mundo inteiro. Claro que estamos nos baseando na moeda do dólar, porque ela é mais comum a todos os países. Em 1901, o consumo médio das famílias no mundo inteiro era de $1.000. Em 1935, passou para $1.500. Em 1937, subiu um pouquinho para $4.000. 1951, $5.000. Mas repare que aqui há uma considerável elevação. No ano de 1973, o consumo salta de $8.000 para $22.000. Esse passou a ser o consumo médio das famílias no mundo inteiro. Vale lembrar que em 1901, a moeda era muito mais valorizada. A gente se depara inclusive com pessoas que conseguiam comprar todo o seu alimento do mês com poucos dólares. Mas por que tanta elevação nesse período de 1973? Há também uma elevação considerável a partir de 1985, onde a família mundial passa a gastar $35.000. Então, deixa eu lhe explicar de onde surge esse salto gigantesco. É exatamente aqui, no ano de 1973, que entra com toda a força a publicidade, tentando convencer o ser humano a comprar aquilo que ele não precisa. A propaganda entra com força a partir de 1973. No Brasil, embora a TV ainda não fosse assim uma unanimidade, o consumo também começa a se elevar, especialmente pelas propagandas que se intensificam a partir de 1973. E qual seria a explicação para 1985 termos mais um salto nessa trajetória toda? É que nesse ano, os marqueteiros descobriram uma outra ideia grandiosa ou um milagre para todas as suas atividades. Eles descobriram que os adultos conseguem superar todos os estímulos que eles lhe proporcionam. Ou seja, a equipe de propaganda preparou uma excelente propaganda para tentar convencer os adultos a comprar aquilo que eles não precisam. Mas aí, diante das racionalidades humanas, eles conseguem se controlar. Mas eles descobriram o seguinte, que quando uma criança pede algo para o seu pai ou para a sua mãe, essas barreiras tendem a ser quebradas. Ou até aquele ser humano que consegue ficar firme diante de uma propaganda se dobra quando a propaganda atinge a criança e a criança faz aquele apelo emocional para que o pai compre o produto. Em 1985, prestem muita atenção nessa informação, a propaganda saiu de $47 milhões por ano em seus custos para $4 bilhões em seus custos. É muito discrepante isso. E o mais incrível, sabe o que é? É que eles perceberam que estes $17 bilhões que passaram a ser gastos com propaganda para as crianças, tinha um apelo naquilo que era descartável. Quanto menor a durabilidade, melhor. Quanto mais sem sentido for o brinquedo, melhor. Você lembra desse brinquedo aí, que fez sucesso há pelo menos 2 anos? É bem verdade que alguns ainda têm esse brinquedinho chamado spinner. Para que serve o spinner? Se você descobriu para que serve, me avise, por favor. Porque até agora eu não descobri para que ele serve. Qual é a grande utilidade? Ele, junto com outros brinquedos que foram lançados ao longo do tempo, tem uma única proposta: fazer com que você gaste dinheiro com seu filho. Porque a utilidade dele é quase que nenhuma. Quanto mais descartável,
quanto menor for a utilidade, maior é a lucratividade com a propaganda para as crianças. E aí entra um outro fator que a gente precisa lembrar. Todos nós sabemos que temos algumas coisas dentro da nossa casa que não servem para nada, mas que compramos, quem sabe, por algum impulso. Você já viu falar daquela expressão de tomar uma decisão com o coração? Essa ideia de tomar uma decisão com o coração é verdade. Inclusive, alguns estudam esse fenômeno chamado de interocepção. E eu vou lhe ajudar a entender um pouco melhor essa ideia de interocepção. Feche seus olhos agora. Coloque as suas mãos no joelho, sobre os joelhos. Tente ficar o mais silencioso possível. E tente escutar as batidas do seu coração, com as mãos no joelho, os olhos fechados e em silêncio. Muito bem. Alguém conseguiu sentir as batidas do coração? Tem umas mãos levantadas aqui, outras lá. Essas pessoas estão conseguindo ter uma boa interocepção. Não é tão comum que as pessoas consigam ter uma boa interocepção. Não é tarefa fácil, ainda mais nos tempos em que nós estamos vivendo, por conta da gigantesca quantidade de informação que vamos recebendo e pelos muitos estímulos que também vamos recebendo. Mas o nosso coração, de acordo com a Universidade de Cambridge, nos avisa quando uma decisão vai ser boa ou ruim. Quando uma decisão vai ser boa, ele passa a pulsar de uma maneira mais leve. Mas, quando a decisão vai ser ruim, ou o efeito vai ser ruim, o coração bate de uma forma mais acelerada. E se nós tivéssemos mais capacidade de ouvir o nosso coração, ou sentir as batidas do nosso coração, poderíamos controlar alguns impulsos que temos ao longo da vida. Sabe aquele momento em que você vai e compra sem pensar, sem ouvir as batidas do seu coração? Você sabe que não vai dar certo. E poucos minutos depois se arrepende disso. No mundo em que a gente está vivendo, todo mundo está tentando empurrar algumas coisas para nós. E é por isso que a gente chega numa situação como esta. O Brasil, ele tem o segundo pior spread do mundo. O que é isso? Para cada $1 que é emprestado no Brasil, se devolve apenas 13 centavos. Então, quando vai se emprestar dinheiro no Brasil, para cada $1, e eu estou usando o dólar porque é a moeda que se usa mesmo para entender esse negócio. Para cada $1 que se empresta no Brasil, apenas 13 centavos voltam. Nós somos o segundo pior do mundo. Pior que a gente, só Madagascar. Só. Nenhum outro país é pior do que a gente. Nós somos os maiores, quer dizer, o número 2, medalha de prata, de cabeça para baixo, na inadimplência. E 40% da população do Brasil vive de forma inadimplente. É por isso que a gente tem tanta burocracia nesse país, porque não há uma confiabilidade. Ninguém tem coragem de sair por aí emprestando dinheiro. E é incrível quando a gente se depara com propagandas na televisão ou na internet dizendo que venha, é crédito fácil, aprovado na hora, você não precisa trazer nenhum tipo de comprovação. É mais uma história para boi dormir. De acordo com esse programa de neurolinguística, que tem sido colocado nas universidades ultimamente, nós brasileiros fomos meio que doutrinados a dever. É quase que uma programação automática. A gente passa a receber algum tipo de recurso, começa a tornar-se independente financeiramente, e a primeira coisa que se faz é entrar numa dívida. Seja para comprar uma casa, seja para comprar um carro, seja para comprar uma bermuda. Vamos financiar uma bermuda no crediário das casas. Você escolhe a casa que você quiser.
e parcela isso em 243 vezes e só vai começar a pagar depois do carnaval. Olha que maravilha. Há toda uma programação para o Brasil a fim de que ele fique devendo. Eu não estou aqui de maneira alguma tentando lançar nenhum tipo de ideologia. E você vai entender que não sou eu quem está dizendo isso. É Jesus quem está nos tentando mostrar um caminho melhor. E se não bastasse, além de todo esse envolvimento externo para nos tornar cada vez mais dependentes de créditos fáceis, há também a tal da obsolência programada. A obsolência programada, ela tem a intenção de fazer com que um produto, num determinado tempo, pare de funcionar ou deixe de trazer o encantamento que estava trazendo. Nós temos, por exemplo, na cidade de Livermore, na Califórnia, lá no Corpo de Bombeiros da cidade de Livermore, uma lâmpada que está funcionando desde o ano de 1901. Essa lâmpada funciona desde 1901. Esse ano, os moradores de Livermore comemoraram o aniversário de número 118 dessa lâmpada. Por que é que uma lâmpada como essa funciona há mais de 100 anos e as nossas precisam ser trocadas quase que semestralmente? Pois bem, a partir da década de 20, os produtores de lâmpada começaram a utilizar a tal da obsolência programada. E não pararam apenas nas lâmpadas, eles também intensificaram todos os seus holofotes para as impressoras. Quando eu descobri isso, eu entendi tudo. Porque eu já tive mais de 7 impressoras. Tive 8, mais de 7, 8. Tive 8 impressoras. Eu não ficava satisfeito com as respostas que os técnicos me davam. Eles simplesmente diziam: olha, não compensa arrumar a sua impressora, porque se a gente for arrumar, hoje uma impressora é barata, você vai lá e compra uma nova. Desde 20, o pessoal tem percebido que lâmpada e impressora é um bom negócio para se tornar obsoleto. E se não bastasse a obsolência programada, tem também a obsolência técnica e psicológica. Esse tipo de obsolência é aquela que é desenvolvida através do celular, do smartphone. O smartphone é o maior exemplo da tal da obsolência técnica e psicológica. Lançaram o iPhone 4. E aí eu comprei. Feliz da vida porque estava tendo um iPhone. E aí, pouco tempo depois, lançaram o 4S. Aí eu pensei, poxa, não dá para gastar dinheiro agora sim, quase que no mesmo ano, né? Esperei um pouco mais. Aí lançaram o 5. Aí eu fui lá e comprei. Pouco tempo depois lançaram o 5S. E o trouxa aqui comprou de novo. Até que no 6, eu resolvi parar, mas quando apareceu o 6S, coçou alguma coisa em mim e eu fui lá e comprei. Achei quem comprava o meu 5 por um preço bom e fui lá e comprei o 6S. Até que ele pifou, do nada assim. Aí eu fui à assistência técnica, aqui em Cuiabá. Cheguei lá na assistência técnica, perguntei o que tinha acontecido e o rapaz simplesmente olhou para mim e disse: ah, isso acontece. A cada 200 milhões de aparelhos isso acontece. O senhor foi contemplado. Ah, legal. E agora, o que acontece? Agora o senhor paga uma taxinha de R$ 1.570 e nós vamos lhe dar um aparelho novo. E esse daí? Não, esse daqui não presta mais. Aí eu olhei para mim mesmo e falei assim, não, chega. Está na hora de mudar essa situação. Eu nem vou falar para você qual que eu comprei depois, mas ele custou R$ 640. Funcionou muito bem, não deu problema. E eu percebi que eu estava caindo na tal da obsolência técnica e psicológica. Tentando ficar atualizado, quando na verdade as indústrias estão tentando me conduzir por esse caminho. Um outro exemplo, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de propaganda contrária à Apple, de maneira nenhuma. Se esse vídeo chegar lá
em Cupertino, na Califórnia. Espero que você que está nos assistindo não traga nenhum problema para nós. Se quiser patrocinar, tudo bem. Mas, olha só, o iPad 3, ele foi lançado, por exemplo, em março. O iPad 4 foi lançado em dezembro, para fazer com que a obsolescência técnica e psicológica entrasse em vigor. E o que mais me espantou, as filas para o iPad 4 foram gigantescas. Pessoas brigaram para ter um novo brinquedo. Eu sei que você pode estar pensando assim, pastor, mas eu não caio nessas coisas aí. Inclusive nem sou desse mundo tecnológico, eu não estou preocupado com isso porque isso não me afeta. Aguenta firme aí que vai pegar você. Quando a gente olha, por exemplo, para os dados do Serviço de Proteção de Crédito no Brasil, essa pesquisa foi feita há poucos meses, descobriu-se que 36% da população compram para aliviar o estresse. Comprar se transformou em algo que dá uma amenizada na minha tensão. Descobriu-se também que 47,7% compram para se sentirem bem. Também descobriu-se que 3 em cada 10 acreditam que comprar melhora o humor. Não sei se você acredita nisso, mas 46% dos que estão inadimplentes reconhecem que não precisavam comprar o que compraram. E o pior é que 59% dos entrevistados admitem que a facilidade de crédito torna a compra muito mais fácil e isso eleva o prazer da compra e inclusive estimula o consumo de supérfluos. Essa semana, segunda-feira, eu fui junto com o Samuel ali na Riachuelo do Shopping Pantanal e eu fui trocar 2 presentes que eu ganhei do Dia dos Pais. E quando cheguei lá na fila para fazer a troca, me deparei com uma senhora que estava pegando empréstimo na Riachuelo. Eu nem sabia que dava para pegar empréstimo na Riachuelo. Ela estava pegando empréstimo na Riachuelo, pegou o dinheiro e ela olhou para a moça e disse assim: posso comprar agora, né? Eu não acreditei. Eu não acreditei que ela estava lá, pegando empréstimo para comprar mais. Por que a gente vive desse jeito? Por que é que a gente fica preso a essas coisas? Por que é que todo mundo começa a pensar que isso realmente traz felicidade? Patrick Ron diz que você nem sempre tem o controle de ganhar mais, mas tem o controle sobre gastar menos. E Jim Carrey, um ator muito famoso, diz: desejo que todos consigam se tornar ricos e famosos para entender que isso não é a resposta. Parece que ter se transformou na grande tarefa dos habitantes do século XXI. Ser, ninguém quer, mas ter, muita gente quer. Ter a qualquer custo, ter de qualquer jeito, sem saber se vai dar para pagar no final das contas e se isso não vai trazer mais prejuízos para a vida. Existe um orçamento, e vários de vocês aqui podem conhecer inúmeros orçamentos. Mas esse orçamento aqui, ele nos ajuda de maneira muito simples a perceber ou a começar a controlar aquilo que a gente traz para dentro de casa. Por exemplo, esse orçamento ABCD nos lembra que A de alimentação é realmente importante, a gente precisa comer para viver. Então, o A é muito importante. O B de básico também é importante, porque a gente precisa de água, precisa de luz, precisa de telefone, precisa de açaí, a gente precisa dessas coisas. Mas o C, os contornáveis, eles precisam ser levados mais a sério. Por exemplo, eu preciso de TV a cabo? Eu preciso de uma assinatura de uma revista? Eu preciso da Netflix? Eu preciso dessas coisas? Pode ser que eu não precise. Mas a gente começa a colocar essas pequenas continhas dentro da nossa casa, dentro do nosso orçamento, sem imaginar todo o estrago que isso pode fazer lá no futuro.
E o D de desnecessários, você já sabe, são coisas que você realmente não precisa. É o tênis novo que o Samuel falou aqui, sendo que eu já tenho um novo. Para que eu vou comprar outro? Só porque ele tem uma corzinha diferente? E tudo isso, meus amigos, é por conta disso daqui. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus nos diz a partir do verso 19: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? E aqui vem a parte mais importante. E eu espero que você saia daqui hoje entendendo de uma vez por todas esse texto. O 24. Se concentre no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Sabe o que Jesus está tentando nos dizer? Se eu, porventura, entrar numa dívida, eu não vou servir a Deus de todo o meu coração, porque a minha cabeça vai estar na dívida. Se eu começar a tentar financiar coisas que eu não posso pagar, que não estão no meu padrão, que eu só quero porque eu quero e porque isso vai me trazer um certo prazer, em breve toda a minha alegria será completa tristeza, porque eu não mais conseguirei me conectar com Deus pensando nas contas que eu tenho para pagar. São famílias que acabam por causa das dívidas. São casais que destroem anos de casamento quando toda a tragédia financeira se instala. São pessoas que não conseguem sequer olhar um para o outro diante dos problemas financeiros que trouxeram sobre a sua vida. E sempre, sempre, o problema começa com a nossa decisão. É bem verdade que às vezes nós temos problemas que surgem, problemas inesperados, uma falta de emprego, uma situação de enfermidade, essas coisas sim acontecem, mas elas dificilmente são a regra. O problema é que a gente se endivida para ter aquilo que não precisa, quando não deveria ter. E quando o endividamento chega na nossa casa, servir a Deus vai ser muito difícil. Se concentrar em Deus vai ser muito difícil. Colocar alegria em tudo que eu faço para Deus vai ser muito difícil. Vai ser difícil demais. Porque ou você se dedicará a um e desprezará o outro. Imagina você que sabe que o sábado é um dia para nós nos deleitarmos no Senhor. E nesse dia, quando você acorda de manhã, a primeira coisa que vem à sua cabeça não é adorar o Senhor, é a dívida que está lá palpitando no seu cérebro. É por isso que Deus, na pessoa de Jesus, está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ao longo dos próximos domingos, nós vamos colocar um tijolinho de cada vez. Todos à luz da Palavra de Deus. E eu espero que você se conecte com a gente, para que você perceba que é possível sim ter alegria para viver, ter alegria para sorrir diante da situação financeira que você tem, independente do quanto que entra na sua conta. Nós não queremos aqui dizer para você como ganhar mais, mas ajudar você a ser feliz com aquilo que você tem e vivendo
para a glória de Deus. Muitas e muitas pessoas hoje não entendem como é possível ter uma vida plena, satisfeita, feliz. E eu comecei a refletir sobre alguns países. Por exemplo, a Finlândia é o país mais feliz do mundo, de acordo com a Organização das Nações, a ONU, das Nações Unidas. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre a Finlândia, peguei alguns documentários sobre a Finlândia e descobri que na Finlândia, no processo de erguimento social da população, eles passaram a ser felizes de maneira intensa nos primeiros anos. E depois que solidificaram a sua constituição financeira nacional, essa felicidade não aumentou 1 milímetro sequer. Ou seja, no exato momento em que as pessoas tiveram aquilo que era necessário, não houve acréscimo de felicidade, houve desejo por ter coisas cada vez maiores. Alguns anos atrás, o nosso país viveu um momento muito legal. E mais uma vez eu digo para você, não estou aqui entrando em ideologia nenhuma, mas parecia que todo mundo vivia um estado de fervor e tudo ia dar certo. A crise veio de novo e a gente começa a se perguntar, onde foi que erramos? Tinha crédito para tudo? Só não tínhamos o dinheiro realmente para pagar o crédito. É impossível servir a Deus e ao dinheiro. E Deus, em sua palavra, na Bíblia, quer nos mostrar como termos uma vida feliz e que nos satisfaz. Não há como adorar a Deus de todo o coração quando a minha preocupação está no dinheiro que eu tenho que conseguir para pagar as dívidas que eu inventei. Não há como. Não há como eu colocar Deus na cadeira se as dívidas estiverem sentadas na cadeira. Não há como dizer para Deus assim, toma conta de tudo, enquanto o meu tudo está tão arruinado pelas más decisões que eu tomei. Mas tem uma boa notícia para você nessa noite. Nosso Deus é capaz de reparar toda decisão errada que a gente tomou. Esse aqui é o pastor Ederson. Ele é membro aqui da nossa comunidade. O pastor Ederson, ele é natural de Goiás. E nas férias, agora, nesse ano, ele estava indo para a cidade de Montevidéu. Não é Montevidéu, é Montevidéu, uma cidade ali do interior de Goiás. E ele parou num lugar que tinha caldo de cana para vender. Ele estava com a sua esposa, com a sua mãe. E quando ele chegou ali nesse lugar, ele se deparou com o William, esse rapaz. Ele não é tão velho quanto parece esse rapaz, mas ele é um andarilho. Ele vive caminhando pelas cidades afora. E quando ele chegou lá, esse rapaz, o William, perguntou para onde que ele estava indo, perguntou se podia dar uma carona para ele. Ele disse, olha, estou indo no sentido contrário, disse o pastor Ederson, mas eu vou voltar para cá. E quando eu voltar, eu te dou a carona para o lugar que você quer ir. O rapaz então esperou lá no lugar do caldo de cana. Ele demorou umas 3 horas para voltar. E quando ele voltou, lá estava ele, esperando, ansioso. O pastor Ederson então o levou até a cidade que ele precisava ir. Ele tinha esse livro, que nós na Igreja Adventista distribuímos gratuitamente, ele entregou para o William. Mas ele então perguntou assim, William, deixa eu comprar algumas coisas para você, algumas roupas novas, alguma utilidade que você necessite. Ele disse, não, por favor, não compre nada. O que eu tenho aqui na minha mochila é suficiente. Eu não carrego bagagem extra. Eu carrego só aquilo que eu preciso. A bagagem extra me atrapalha. Ela faz doer as minhas costas. Ela me deixa mais cansado. Eu só carrego
aquilo que eu preciso. Eu lhe pergunto, você está carregando apenas aquilo que você precisa? Ou você está carregando aquilo que você não precisa? Porque dinheiro é um assunto de Deus também. Não pense que dinheiro é um assunto para ser tratado em outro lugar. Se Jesus falou tanto de dinheiro nos evangelhos, é porque a gente precisa dar valor a isso. E precisa tratá-lo da maneira adequada. Nessa noite, Deus quer refazer aliança com você. Nessa noite, Deus está lhe dando uma nova oportunidade de rever seus conceitos sobre as finanças que você gerencia, de rever inclusive a forma como você está utilizando o dinheiro que Deus lhe dá. Deus, nessa noite, quer lhe lembrar que Ele prometeu cuidar de nós em todo o tempo. Ele não falha, não. Ele não nos decepciona, Ele não nos abandona, Ele não nos coloca em dívidas. Mas mesmo quando a gente entra em dívidas, mesmo quando a gente desfaz aquilo que Ele fez, Ele está pronto para refazer. Ele está pronto para recomeçar. Ele está pronto para nos dar novas oportunidades. E assim como Ele restaura corações quebrados, Ele é capaz de restaurar contas bancárias quebradas também. Você entende isso? E não é com permuta, é com fidelidade, é com conhecimento da Bíblia, é com compreensão clara daquilo que é vontade do Senhor. Nessa noite eu não estou falando da boca para fora. Quem está falando aqui é um ex-consumista. Eu só estou tendo coragem de vir aqui falar sobre isso pelos próximos domingos, porque faz 2 anos que Deus me curou. E eu quero compartilhar com você o que Ele está fazendo comigo e com a minha família em todo esse processo de cura. Deus quer curar a sua conta bancária também, para que a sua alegria com a sua família seja a mais completa possível, para que você tenha condições de ajudar quem precisa, para que você tenha condições de ser fiel ao Deus que é fiel a você sempre. Se você quiser nos acompanhar nessa série, eu prometo para você que Deus vai te ajudar. Não eu, mas Deus vai te ajudar. E sabe por que eu estou prometendo isso? Porque Ele já fez comigo. E se Ele fez comigo, pode fazer com você também. O nosso Deus, que promete nos ajudar, nessa noite quer restaurar você e quer começar esse processo com você. No domingo que vem eu quero dar um presente para cada pessoa que aqui vier. Esse presente vai ajudar você a começar a mudança, a começar a reviravolta, para ter uma vida financeira muito mais plena e uma alegria em Deus muito maior. Mas nessa noite eu te pergunto, está disposto a encarar essa jornada com o Senhor? Está disposto a recomeçar com Ele? Você que já está bem, está disposto a melhorar com Ele? Deus vai nos ajudar. Deus vai estabelecer nova aliança com a gente. Porque se Ele prometeu, fique tranquilo, Ele vai cumprir. Você canta com a gente isso agora? Tem coragem de se colocar em pé e, em nome de Jesus, manifestar seu desejo de ser restaurado em todas as áreas da sua vida? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele sempre está perto. Ele sempre nos ajuda. Ele se interessa com a gente. Tu és fiel. Confirma isso para o Senhor agora. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Ajuda-nos, Senhor. Seja qual for a nossa condição, ajuda-nos a sermos sóbrios quanto ao dinheiro que o Senhor nos dá. Ajuda-nos a sermos responsáveis com tudo aquilo que o Senhor tem trazido para nós. E nos traga paz, Senhor.
Eu não sei quem é que está angustiado aqui dentro por conta de sua situação financeira, mas eu sei que o Senhor é capaz de transformar, renovar e trazer uma condição muito melhor. A Tua palavra nos ajuda nisso. Não os conceitos deste mundo, mas a Tua palavra. Nessa noite, Senhor, leva-nos para casa com a certeza de que o Deus de aliança, de promessa, mais uma vez vai se manifestar na nossa vida. Restaurar tudo aquilo que, quem sabe, estamos fazendo errado. Melhorar tudo aquilo que já estamos nos esforçando para dar certo. E nos dar uma condição muito melhor. Não para termos mais, mas para abençoarmos mais. Por favor, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.